Alguém me dá um sinal se o áudio tá ok? Tava tentando organizar aqui. Ah, tá bom o áudio. Que ótimo, então. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje eu vou começar cedo, apesar que faltam uns minutinhos ainda, né? Deixa eu ver aqui. Cada celular meu tem um horário, não sei se com vocês acontece isso, né? Às vezes a gente olha no computador, tem um horário. Deixa eu só conferir aqui para começar na hora que eu prometi, né? Para não prejudicar ninguém. Olha, temos 2 minutinhos. Então, quem chegou aqui vai ter aí 2 minutinhos para gente conversar, tá? Oi, Augusto, boa noite. Moema, seja muito bem-vinda. Edilene, tudo bem? Então, pessoal, hoje temos muito a conversar, né, sobre um tema que eu considero muito importante e que eu ainda não vi ninguém discutir isso, né, aqui no Instagram nem na internet, né? Eu sigo também vários outros canais de psicologia, mas eu ainda não vi esse conteúdo. Oi, Gustavo, tudo bem? Do blog do Gustavo, sejam muito bem-vindos, né? Saudades. Coloca o carregador do celular por perto, isso aí, muito bem. Então, gente, eu quis trazer algumas informações importantes para vocês, né, sobre psicologia forense. Nós vamos conversar durante toda essa semana, vai ter live todo dia, né? Vocês pedem muito, né? E me escrevem muito, né, com dúvidas, sugestões, pedidos de tema. Então eu vou juntando, né, essas demandas de vocês e de vez em quando eu faço essa rodada de lives aí para vocês, né? E oi, Jacimara, de Sinop, no Mato Grosso, seja bem-vinda. Oi, Gustavo, saudades de Arraial, né? Pois é, volte logo, viu? Volte logo, adorei conhecer vocês. E aí, gente, hoje nós vamos falar a respeito de um tema bem polêmico, né? Então, coloca aí na sua agenda, faz o seguinte, ó, aproveita que a gente tem esses minutinhos, clica aqui no meu perfil, vai lá e ativa o sininho da notificação, tá? Porque muita gente tem reclamado que não tem recebido as novidades aqui da página, né? Que não passa no feed. É porque é muita coisa mesmo, né? No Instagram, então o Instagram acaba entregando aí conteúdo só das últimas páginas aí que você curtiu. Então, para você não ficar de fora dessa semana de lives, tá? Que vai ser especial, muito legal. Clica no sininho das notificações e marca lá para você receber aviso quando tiver live, quando tiver stories, quando tiver publicação no feed, tá bom? Que aí vai ser bem mais fácil, né, de você acompanhar. Deixa eu pegar aqui a listinha de tudo que eu separei para conversar com vocês hoje. Aqui. Então, como eu estava falando para vocês, nós teremos aí lives todos os dias essa semana e na sexta-feira, tá? Porque aí sextou, né? Não percam, porque eu vou trazer uma novidade, um presente muito legal para vocês. Por isso é importante, tá? Que vocês cliquem no sininho das notificações para vocês não perderem nada, tá bom? Então, sexta-feira, live especial com presente, combinado? Espero todos aqui, tá? E todas. E aí, pessoal, fiquem tranquilos. Ai, poxa, me atrasei no trânsito, tenho aula, não vou conseguir, né, todos os dias, não tem problema. Eu sempre deixo gravadinho aqui para vocês, tá? Oi, Ricardo, boa noite. Então, para essas lives dessa semana, né, para não chover no molhado, para não ficar falando mais do mesmo, né, eu vejo que tem muito conteúdo repetido aí na internet, eu resolvi selecionar um conteúdo bem diferente para vocês, tá? E hoje a gente vai começar com um tema super polêmico, né, que é como será que vivem as famílias
de pessoas que cometeram crimes, né, de grande repercussão, ou crimes em série, ou crimes muito graves, né? Mas eu vou falar de um outro assunto aqui também, tá? Eu vou falar de como é que vivem os familiares de pessoas que foram acusadas, são suspeitas, mas são inocentes, tá? E como é que é para essas famílias? Será que tem diferença, né? Como será o cotidiano, a rotina, a qualidade de vida dessas pessoas, né? Como que fica a dinâmica familiar quando alguém da família comete um crime grave, né? E que isso vem a público, tá bom? Então, esse é o nosso assunto de hoje. E eu separei esse assunto muito por conta de uma notícia que surgiu na semana passada, né, que rodou aí a internet, mas acabou não dando tempo de eu falar só sobre isso. Eu queria trazer um conteúdo mais consistente também para vocês, que foi a prisão do Paulo Cupertino, que era considerado um dos criminosos, né, mais procurados do Brasil já há alguns anos, né? E então vocês devem ter acompanhado, né? Ele estava foragido e ele matou várias pessoas. Ele matou o namorado da filha dele, né? E eu resolvi falar sobre isso porque me chamou muita atenção, né? A enxurrada de comentários, né? A respeito dessa filha, né? E eu fiquei imaginando, né, como que essa moça deveria estar. Eu a sigo nas redes sociais, né, e hoje espero falar aqui com muito respeito, né, um pouco do que a minha visão de psicóloga jurídica e forense, né, tem para contribuir com esse assunto, tá bom? Então vou começar falando com vocês o seguinte. É muito fácil nós julgarmos qualquer pessoa. Aliás, essa tem sido a grande especialidade da internet, né? Julgarmos pessoas, fatos, circunstâncias e coisas que a gente não conhece direito, que a gente não sabe o contexto, que a gente não tem detalhes, mas a gente tem sempre ali uma opinião pronta, né, para ser lançada na internet, e geralmente essa opinião é negativa, né? Às vezes as opiniões elas só são positivas quando batem exatamente com aqueles valores, com aquelas coisas, com aqueles ideais, né, que você tem como seus, ou seja, uma postura extremamente etnocêntrica, né, como a gente chama em antropologia. Então, tudo aquilo, né, que se parece comigo, que faz ressonância com o que eu penso, com o que eu gosto, né, com a minha verdade, eu concordo. Qualquer coisa diferente, né, eu condeno com muita rapidez. E o problema da internet é esse, né? Que a gente recebe muitos textos curtos, tweets, pequenos textos no WhatsApp, e sem muitas informações a gente já sai dando, né, ali um ponto de vista, uma opinião, falando alguma coisa a respeito, e geralmente esse conteúdo, né, quando ele vai contra aquilo que a gente pensa, geralmente é negativo e geralmente com uma carga de raiva muito grande, né? Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Então, agora já tem mais pessoas aqui, né, no nosso encontro. Eu quero começar fazendo uma breve dinâmica com vocês. Não sei aqui, e não é esse intuito, né, saber o que já aconteceu aí na vida familiar de vocês, mas se nunca aconteceu um crime, né, na família de vocês, espero que não, né, mas eu gostaria que vocês agora, nesse minuto, né, fizessem um exercício e imaginassem que alguém muito próximo de você, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um companheiro, uma companheira, um irmão, uma irmã, né? Alguém bem próximo de você, que você ama, estivesse envolvido num crime. E aí, quando eu digo envolvido, né, é exatamente esse termo que eu quero que você mantenha, né, aí com você, para a gente fazer essa breve reflexão.
essa pessoa está envolvida num crime, né? Levantou-se o nome dessa pessoa como um dos suspeitos, uma das suspeitas do crime. Ainda não se sabe quem foi, ainda não se conhecem as circunstâncias, e esse seu ente querido, né, essa pessoa aí da sua família, foi levada para a delegacia, né? E estão lá em fase de investigação, está sendo feito um inquérito. E vamos supor, tá, que por provas frágeis ou por provas que são dúbias, tenha sido pedida a prisão preventiva desse seu parente, tá? E você, tá? Você não sabe, você não tem certeza, você acha muito difícil que o seu parente tenha cometido esse crime, mas você também não tem mais acesso a ele, né? Porque a pessoa está presa e você não tem maiores informações, e a mídia começa todo aquele estardalhaço ali. E você naquela angústia, né, de querer saber o que realmente aconteceu e com aquela certeza, né, que quem ama geralmente tem, né, de que houve algo errado, né? Essa pessoa não pode ter feito isso, essa pessoa é inocente, essa pessoa tem o direito de se defender. Vocês sentiriam isso? Tá de acordo com o que eu tô falando? Né? Eu trago isso, gente, porque eu trabalho com isso há mais de 10 anos, então eu acompanho muitas famílias, né? E eu sei mais ou menos, né, como é que é esse período, né, da prisão, como é que eles ficam, a angústia, a dúvida, né, o medo, às vezes mesmo com provas contundentes da autoria, a família fala não pode ter sido, né? E às vezes com poucas provas as famílias se questionam, puxa, será que a pessoa fez isso, né? Às vezes uma pessoa com um comportamento um pouco mais intempestivo, né, uma pessoa mais impulsiva. Então, por acompanhar, né, várias situações assim, é que eu tô trazendo para vocês aí esse scriptzinho, né, para vocês se imaginarem. Então, eu quero que você escreva aqui para mim, tá? Vocês conseguem imaginar, né, como é que seria para vocês, na família de vocês, ter uma pessoa, né, em primeiro lugar, vamos colocar acusada, tá? Você ainda não sabe realmente o que aconteceu, tá? Então, vamos imaginar um ente querido acusado por um crime, certo? Ok? Vamos todos fazer essa dinâmica aí pra gente, né, conseguir refletir melhor juntos. Agora, que você imaginou essa situação, tá? Eu quero que você diga para mim como é que você se sentiria se no meio dessa dúvida, dessa angústia, será que realmente houve alguma coisa que eu não estou sabendo e esse meu parente é culpado? Ou, puxa, eu acho que não pode ter sido, né? Isso é uma injustiça. Essa pessoa, esse meu parente é uma pessoa boníssima, jamais cometeria, né, um crime desses, né? Agora eu quero que você imagine uma segunda coisa, ok? Isso é importante. Eu quero que você imagine que 3 dias depois disso ter ocorrido, tá? O seu parente foi preso ali, e tudo está sendo esclarecido ainda pela polícia, pela justiça, tá? Existe ali uma grande dúvida, a sua família está toda muito angustiada, né? E eu quero que você imagine algumas situações, tá? Que eu vou trazer aqui. Quero que você imagine como é que seria, né, você abrir a porta da sua casa, levar seu filho para o colégio ou você ir para o trabalho e ter dezenas de repórteres, né, na calçada, na rua em frente à sua casa, né, e pessoas ali do bairro, às vezes até vindas de mais longe, chamando você, que não tem nada a ver com a situação, de assassina. Imaginou? Conseguiu, assim, se colocar nessa situação? Mas eu quero ir mais longe. Eu quero que você imagine também, né, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, o seu sobrinho, a sua sobrinha, chegando da escola, chorando, né, dizendo que foi agredido verbalmente na escola porque disseram que o parente dele é um assassino, é um estuprador, é um pedófilo e que ele não quer mais ir para a escola. Consegue imaginar o que você sentiria?
vamos além, tá? Eu vou trazer aqui fatos que ocorrem com os familiares de pessoas que cometem crimes ou que foram acusadas, né? Estão aí sendo investigadas, são réus de processo, mas ainda não têm a sua culpa, digamos, certificada, né? Pela justiça. Então, estou trazendo aqui situações reais, tá? Que eu acompanho com familiares. Vamos a mais um exemplo, tá? Então, você já tentou sair de casa para ir para o trabalho, alguma situação assim, tinha um monte de repórter na porta, ou tinha um monte de vizinhos, né, de pessoas estranhas, né, jogando pedra, às vezes, no seu portão, pichando a sua casa, né, e xingando você, que não tem nada a ver com o assunto, né, de assassino, né, enfim, coisas do gênero. Agora também uma criança voltando da escola, né, chorando, dizendo que não quer mais ir para a escola porque foi agredida verbalmente na escola, né, por ser parente dessa pessoa. Vamos a outra situação. Você está na praça de alimentação de um shopping ou você está numa sala de espera de um consultório, né, e na televisão começa a passar uma reportagem sobre o seu parente, né, que está preso, que está sendo investigado, que está lá nessa situação, né? Você consegue imaginar que você gostaria de se enfiar embaixo da mesa, de abrir um buraco para você entrar ali, né? Aquele medo de, será que alguém que está aqui ao meu redor sabe que eu sou parente, né, dessa pessoa? Agora vamos um pouco mais longe, vamos para um quarto exemplo. Alguns de vocês aqui, como eu, devem ter um sobrenome diferente. Meu sobrenome é Krieger, é diferente, né? Então, algumas pessoas aqui, por exemplo, uma pessoa acaba de entrar aqui, não sei se esse é o seu sobrenome real, né? Mas vamos supor que sim. Tarquini, tá? Tarquini também é um nome diferente. Vamos imaginar que seja um sobrenome, né? Então, vamos imaginar que amanhã de manhã, nas manchetes de todos os jornais, em todos os portais da internet, esteja escrito lá que o seu João Tarquini foi preso suspeito, né, de ter estuprado e matado uma criança de 3 anos, né? E que esse senhor, né, suposto e imaginário, o senhor João Tarquini, seja aí um parente, né, dessa pessoa que acabou de entrar aqui. Então imagine como é que seria, né, para você que tem um sobrenome diferente, chegar para fazer uma ficha, né, numa loja, num consultório, ou num balcão de passagem aérea, né, numa fila de embarque, mostrar um documento com aquele sobrenome bem, né, bem que está super visível, tá? Consegue imaginar como é que você ia se sentir? Muito bem. Então, gente, eu trouxe aqui algumas das situações que as pessoas que eu acompanho, né, familiares, já passaram devido a seus parentes estarem envolvidos, né, com crimes. Envolvidos não significa que essa pessoa seja culpada, tá? Mas são pessoas que são tratadas pela mídia como criminosos, tá? Então, é uma tentativa de fazer você sentir como é que é um pouquinho da realidade dessas pessoas. Agora vamos lá, o que mais que eu separei aqui para contar para vocês. Bom, eu falei para vocês do caso da prisão do senhor Paulo Cupertino, né, na semana passada, e que a filha dele ficou em bastante destaque aí na mídia, porque o pai dela matou exatamente o namorado, né, e pessoas da família do namorado. Então fica todo mundo querendo saber, né, como que ela se sente, né, com a prisão do pai, se ela tá feliz pelo assassino do namorado ter sido preso. Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que o assassino do namorado é o próprio pai dela, né? E é isso que eu queria trazer a baila aqui para vocês, né? Que a gente precisa ter um certo cuidado, uma ética humana maior para entender que nem todo filho de criminoso ou de acusado por crime
ou mãe, ou pai, ou irmão, ou parente, né, ou esposo ou esposa, né, vai estar íntegro psicologicamente, emocionalmente. Aliás, vou dizer para vocês que é praticamente impossível que isso aconteça, né, porque esse tipo de situação desestrutura, né, a família e o emocional de todo mundo que convive, não é, com essa pessoa. E como será, né, que é para uma pessoa dessa entrar na internet e ver o tipo de comentário de ódio que é colocado, tá? Então, me chamou muita atenção, né, o caso da filha do Sr. Paulo, né, porque de fato é uma situação muito difícil, né? Eu não gostaria de estar no lugar dela, eu posso apenas imaginar o tipo de angústia, né? É um sentimento muito dúbio, né? Se por um lado você fica com um certo senso de justiça, né? Que o assassino do seu namorado foi preso, como será ter um pai preso, né? E ainda por cima, porque é diferente, você tem um pai preso porque cometeu um crime X, né, contra uma pessoa aleatória, e outra coisa é quando o seu pai matou alguém que você ama, né? E eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de empatia, né, para se colocar no lugar dessas pessoas, né, e entender, em primeiro lugar, que esses familiares não têm nada que ver nem com as acusações que são feitas contra essas pessoas, né, quando são inocentes, ainda estão sendo investigadas, e nem muito menos com os crimes cometidos por elas, né? Vamos continuar aqui nas nossas reflexões, na nossa dinâmicazinha, e deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aí sim eu quero que vocês me respondam aqui, tá? Vão colocando nos comentários. Você se sente completamente idêntica ao seu pai e à sua mãe? Escreve aqui para mim. Você gostaria de ser julgada, de ser julgado, né, por atos cometidos por seu pai e por sua mãe? Tudo que seu pai e sua mãe faz, você faz igual também, né? Você é uma réplica deles, né? Tudo que eles fazem, você é absolutamente igual. Então, se eles têm um defeito X, né, vocês também têm esse defeito. Vocês são cópias dos pais de vocês? Coloca aqui para mim o que vocês acham, né? Tô esperando aqui os comentários. Me fala aí. E a situação contrária, né? Quando é com filhos, né? A maioria das pessoas que me segue aqui ou são estudantes de psicologia ou são profissionais da psicologia. Eu pergunto para vocês, vocês acreditam, né, que filhos são tábulas rasas, né? Que são idênticos aos pais? Davi está dizendo que é explosivo igual aos pais. Perfeito. Mas se o seu pai cometesse um ato explosivo, né, qualquer um que seja, você acharia justo, né, que as pessoas olhassem para você e te julgassem pelo ato cometido pelo seu pai? É isso que eu estou querendo saber. Vocês fazem suas escolhas, são pessoas totalmente diferentes. Exatamente. Né? E será que a gente pode dizer que os nossos filhos são idênticos a nós? Será que todo filho que faz alguma coisa errada, a culpa é dos pais? Para que a gente estuda psicologia, né? Afinal, será que isso é verdade? Vocês acreditam nisso? Né? Porque se vocês não são idênticos aos pais de vocês, né? Exatamente, a Dani está falando, não é cópia, acredito que somos seres subjetivos, né? Muito além da genética, exatamente. Porque se nós não somos idênticos aos nossos pais, por que os nossos filhos, né, seriam produtos, né, nossos, né, como cópias, como clones, né? E que nós, como pais e mães, mereceríamos sermos agredidos, né, pelos crimes cometidos que acusassem os nossos filhos, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é isso, né? O John está dizendo que somos indivisíveis. John, você está falando que você e os seus pais são indivisíveis? Você e os seus filhos?
Eu não estou entendendo a tua colocação. Né, me permito te dizer que eu discordo disso, né, não por uma opinião pessoal, né, mas por toda a bagagem teórica que a psicologia tem, né. Eu acho que se existe essa questão para você, é bom conversar com um profissional, tá? Porque imaginem só numa família de 4, 5, 3 filhos, né? Todos seriam idênticos então, né? A Isa está dizendo, não somos iguais, mas tem características que foram aprendidas. Ah, sim, John, entendi. Não, cada pessoa, perfeitamente. Então, justamente por você ser parecida que não gostaria que julgassem eles, né? Exatamente. Então, gente, eu acho que a gente está vivendo num momento de profunda violência, né, na internet, como eu falei para vocês no início da live, onde nós temos, né, as pessoas tomadas por muito ódio, falando barbaridades o tempo inteiro, né, umas contra as outras, né, e com um prazer, né, um requinte perverso de prazer, né, falando mal de pessoas, né, que nós somos contra politicamente, né, ou de uma figura pública, né, que fez alguma coisa que alguém não gostou e todo dia alguém faz algo que a gente não gosta, né? Na semana passada queriam cancelar a Rita Von Hunt, né, porque ela deu uma opinião política. Hoje estão querendo cancelar quem que é mesmo, a bola da vez, estão querendo cancelar alguém aqui, eu estava olhando, né? Então, assim, gente, chegamos a um momento regressivo e infantilizado da nossa sociedade, porque isso é regressão, né? Isso é infantilidade, a gente não saber lidar com o diferente, né? Parece aquela criancinha birrenta, né, que pega a bola e fala, não vou mais brincar, vou embora, te cancelo, não quero mais você aqui, eu não consigo dialogar mais, né? Eu não consigo que o outro seja diferente de mim. Então, neste momento, nós estendemos o nosso ódio não só aos familiares, né, de pessoas culpadas, como também de pessoas que são acusadas, né, que estão sendo investigadas, mas ao final dessa investigação pode ocorrer, né, tem 50% de chance, né, natural, estatístico, de que essa pessoa seja absolvida. E aí, você disse já que ela devia morrer, que a mãe dela não presta, que o pai dela foi quem criou ela desse jeito, você já propagou tanto ódio, né? Tanta coisa, né? Para ao final ser descoberto que essa pessoa era inocente. Nos Estados Unidos, né, anualmente, várias pessoas, né, são absolvidas após muitos anos de prisão. E isso é notícia, é só vocês acompanharem aí no Google, né? Não é nenhum estudo, difícil de vocês acompanharem, que só eu tenho acesso não, tá? Então, de vez em quando a gente vê situações, inclusive emblemáticas, de pessoas que passaram 20 anos presas, 14 anos presas, foram condenadas, né, cumpriram pena, para daí, quando surge uma prova nova, uma análise de DNA, uma outra circunstância, se descobrir a inocência dessa pessoa, né? Então, gente, calma lá, tá? Processo, inquérito policial e processo, né, nem sempre é 100% correto, né? A gente sempre tem que imaginar que existem coisas que podem surgir, né, e que mudem a versão dos fatos processuais, tá? O que mais que eu separei aqui para contar para vocês? Vou contar para vocês 2 casos rapidinho, tá? Que eu atendi, não vou contar, claro, o caso todo, porque senão a gente fica aqui até de madrugada. Mas são 2 casos que me chamaram muita a atenção, né? Por conta dos danos para a família. São 2 casos, tá? Eu vou comentar com vocês 2 casos de pessoas culpadas, realmente culpadas, né? Que efetivamente cometeram esses crimes. E vou comentar com vocês também 3 casos de pessoas inocentes, tá? Aliás, 2 casos de pessoas inocentes e um caso que é um limbo judiciário, tá? Vou explicar para vocês.
não sai dessa live agora que estamos entrando na melhor parte. Bom, vou chamar aqui de caso Igor, tá? O caso Igor é um senhor, enfim, melhor não dizer de que cidade, né? Apesar que são casos que eu tenho autorização, tá? Para falar que são pacientes que eu acompanhei, eu tenho termo de consentimento, eles constam no meu livro. Se você não comprou meu livro ainda, procura meu nome na internet, tem lá um livro bem legal de psicologia forense. E o caso Igor chama atenção porque ele cometeu vários crimes sexuais contra mulheres adultas. E a maioria desses crimes sexuais eram seguidos também de homicídio, tá? E ele se tornou uma pessoa bastante conhecida, né, na região onde ele atuava, porque foram vários crimes com requintes de crueldade, uma coisa assim bem pesada mesmo, né? E, obviamente, quando se descobriu a autoria e ele foi preso, né, era um bairro, né, onde ele morava, as pessoas começaram a atacar a casa da família, né? E isso sempre me causa um espanto, gente. É difícil explicar para vocês, sabe? Desde o início da minha profissão, isso sempre me provocou um choque, porque eu não entendo por que essas pessoas têm que pagar por algo que um familiar seu fez. E vocês não têm ideia do tamanho do sofrimento que eu acompanho dessas famílias. Então, olha só o que eu vou te contar. Eles picharam todo o muro da casa da mãe dele. Ele não morava lá, tá? Ele já era adulto, ele já tinha casado, ele morava inclusive em outra região, tá? No mesmo estado, mas numa outra cidade, tá? Mas foram lá, picharam todo o muro da casa da mãe dele. No dia em que ele foi preso, né, que veio à tona, saiu na televisão e tudo mais, jogaram pedras e gritavam e tacaram fogo em pneu na porta da casa da mulher. E ela era uma senhorinha, sabe, de mais de 70 anos, com problema de saúde, com pressão alta, né? Que já não via o filho há anos, porque o filho, né, tinha se mudado, estava trabalhando, estava fazendo as coisas dele, né? Então tinha aquele contato assim bem esporádico, né, por telefone, né, porque moravam em cidades diferentes, né? E essa senhora, né, ela teve uma crise de pânico, né, que foi uma coisa horrível, sabe, de se presenciar o medo dela ser linchada, o medo dela ser morta, o medo que tacassem fogo na casa dela. E aí eu pergunto para vocês, quem é o assassino bárbaro numa situação dessa, né? Não é possível que a sociedade não perceba que está tendo o mesmo comportamento que diz condenar. Depois, a irmã dele, porque ele tem um sobrenome, né, bastante marcante, por isso que eu prefiro não dizer nem em que estado que foi, né, para não ser identificado, mas a irmã procurando emprego, né, e aí ela chegava com um currículo e a pessoa olhava aquele sobrenome e dizia assim, fazia em tom de piadinha, né, por acaso... Você não é parente de fulano não, né? E ela ficava naquela saia justa, porque ela também não podia mentir, né? Porque uma hora podia se descobrir, mas ela também não entendia o que aquilo tinha a ver com o desempenho profissional dela, entende? O que tem a ver, você vai contratar ou não, né? Uma pessoa que tem uma competência técnica e profissional porque o irmão dela está envolvido num crime. Parece justo para vocês? Vocês gostariam que isso acontecesse com vocês? Me conta aí, né? Vocês achariam legal vocês serem excluídos de um processo seletivo porque o seu irmão, né, entrou numa briga, acabou, né, talvez até sem querer, matando alguém, cometeu uma violência doméstica, fez alguma coisa grave, isso veio à tona, ganhou os jornais e agora você não vai conseguir emprego por conta do que o seu irmão fez, né? Bom, mas vamos mais longe. O irmão dele também teve o negócio dele destruído. Ele tinha uma oficina mecânica, né? E as pessoas
pararam de ir lá, colocaram cartazes, picharam também, né? E ninguém mais entrava na oficina mecânica do irmão até que o negócio dele quebrou, né? E ele teve que vender tudo e tentar a vida em outro lugar, né? Então, eu acompanhei muito de perto o sofrimento dessa família, especialmente dessa mãe, que era uma senhora muito doce, né? Que havia criado o seu filho da melhor forma que ela podia, né? Ela tinha vários filhos e todos os outros filhos, né, tinham seguido caminhos corretos, né? Digamos assim, pelo olhar da lei, né? Menos esse filho. E o processo depressivo que essa senhora desenvolveu foi uma coisa muito triste, né? De se sentir culpada, de achar que foi culpa dela, que, enfim, muito medo de ser morta, de ser apedrejada na rua, né? De alguém dar um tiro nela para se vingar do filho, né? Enfim, é uma situação extremamente dolorosa. E eu quero chamar a atenção de vocês que existe um outro caso, nem vou entrar aqui em detalhes, mas se der tempo numa outra live posso voltar a falar, que são de filhos, né, de pais que matam as mães, ou de mães que matam os pais, né? Então, é um sofrimento gigantesco, né? Muito parecido com o sofrimento aí que a filha do Paulo Cupertino está passando, né? Apesar que ele matou o namorado dela, né? Mas imagine você ter o seu pai ou a sua mãe assassinado, o que já é horrível, né? E o assassino do seu pai ou da sua mãe ser ou o seu pai ou a sua mãe, né? E será que essas pessoas, né, merecem, né, todo o julgamento que a mídia faz? Olha o caso do Andreas Richthofen, né, o irmão da Suzanne Richthofen. A vida do menino desceu ladeira abaixo, né? É um garoto que com um sobrenome desse, né, difícil ele recomeçar a vida em algum lugar, né, sem que alguém faça ali o link, né? E imagine o que é para você, né, ter perdido os seus pais porque a sua irmã mandou matar os seus pais, né? Será que isso já não é sofrimento suficiente, né? Então, eu digo para vocês que ao longo desses anos acompanhando esses familiares, né, a minha experiência, né, é de observar o profundo sofrimento dessas famílias. E olha, eu vou dizer para vocês, acho que 90% das famílias que eu já acompanhei, né, desses casos, são famílias absolutamente, como vocês gostam de dizer, são famílias normais, funcionais, né? Não são familiares de bandidos, no sentido de que são bandidos também, que se dedicam ao crime, né? Nada disso, tá? Outro caso que eu queria contar aqui para vocês, vou chamar esse caso do caso Mumu, né, na verdade, porque era um apelido que ele tinha. E o caso Mumu, ele teve um diagnóstico, eu já contei esse caso aqui numa live, ele teve um diagnóstico de psicopatia que foi dado incorretamente para ele, tá? Porque foi feita uma avaliação de qualquer maneira, de qualquer jeito, para que anos depois uma nova avaliação, junto com todo um levantamento neurológico, mostrasse que o que ele tinha era um dano no lobo temporal frontal, né? Que ele não cometeu o crime que ele cometeu movido por uma questão, digamos, de própria vontade, né? Como é o caso de um psicopata, né? Que estuda, pensa e diz, eu vou fazer e eu sei o que eu estou fazendo, né? E esse caso, Mumu especificamente, né? Me doeu muito porque ele faleceu na prisão anos depois, né? E eu fui ao velório e ao sepultamento, né? Porque eu o acompanhava há muitos anos. Se você é meu aluno, minha aluna, você vai lembrar desse caso aqui, né? E quando eu chego lá na casa da família, onde estava acontecendo, né, o velório,
encontra essa mãe em profundo sofrimento, não só por estar enterrando o seu filho, né, que é uma dor horrorosa, mas por ela ser muito católica, ela estava arrasada de imaginar que a alma do filho dela estava indo para o inferno, porque era um psicopata, então que psicopatas vão para o inferno, né? E foi aí que eu, né, sentei com ela para explicar todo o diagnóstico do filho dela, que ela não sabia que ele não era um psicopata, ninguém comunicou isso, né, à família adequadamente e tudo mais. Então, gente, quando essa mulher soube, né, depois que a gente explicou tudo o que tinha acontecido e que o filho dela não era um psicopata e que ele iria para o céu, essa mulher, ela dizia assim para mim: nossa, doutora, hoje é o dia mais triste da minha vida e ao mesmo tempo eu tô tendo uma alegria tão grande porque eu tô tendo a notícia de que o meu filho vai para o céu, segundo a crença dela, né? E mais grave que isso, as famílias pararam de se falar, porque ele matou a esposa, ele esquartejou a esposa, e a esposa era prima em segundo grau. Então, as famílias pararam, né? Claro, de se falar há quase 20 anos. E com essa notícia, foi possível essa notícia, né, da mudança do diagnóstico, foi possível, a despeito da dor, né, do homicídio, que eles vissem o outro lado da família de uma maneira mais amena e pudessem voltar a se comunicar. Então é um peso muito grande, sabe, gente? É uma situação assim que eu acho que a gente não mede a consequência do que a gente faz quando a gente condena um familiar. Muito bem. Agora eu vou trazer para vocês 3 situações aqui de 3 pessoas, né, que eu acompanhei, acompanho, de pessoas que são inocentes, tá? E como é que essa situação ocorre, como que isso fica para os familiares. Um dos casos que eu atendi, inclusive eu comemorei com vocês aqui, né? Na semana passada eu fiz um post, né? Que tinha sido mais uma vitória de mais um processo, né? Que eu acompanhei. Esse senhor, ele foi acusado falsamente de pedofilia. Na verdade, se tratava de uma tentativa de extorsão de uma ex-companheira, uma ex-namorada, né? Uma namorada de muitos anos, né? Que eles ficavam muito na casa um do outro, não chegaram a se casar. Mas o objetivo dela era extorquí-lo, né, financeiramente. E eu me lembro como foi para ele o pavor de que os seus 3 filhos, porque ele tinha 3 filhos homens, né, tem 3 filhos homens do primeiro casamento dele. Quer dizer, do casamento dele, né, porque ele nunca chegou a casar com essa companheira, com essa namorada. Então ele tinha 3 filhos, né, a ex-mulher dele ainda viva, né, e o desespero dele, o medo dele, né, de que a família descobrisse que ele estava sendo falsamente acusado de pedofilia. Vocês conseguem imaginar? Os homens que estão aqui online, tá? O pessoal que está me acompanhando aqui ao vivo, né? Por favor, escrevam aqui para mim. Como seria para vocês serem falsamente acusados, né, de um crime de pedofilia, né? E quem vocês mais teriam medo que descobrisse isso? Fora o ambiente de trabalho de vocês, o empregador de vocês, porque essas pessoas podem perder o emprego, mesmo que não sejam presas, né? Enfim, relações acadêmicas, né? Amizades. Me conta aqui, você que é homem que está assistindo essa live, como seria para você, né, suportar aí uma falsa acusação de pedofilia, né? E se você teria medo, ou se você se sentiria totalmente confortável de sair na rua no dia seguinte, né? Com seus vizinhos olhando para você, né? Com seus colegas de trabalho olhando para você, com sua família olhando para você. Escreve aqui para mim que eu quero saber, tá?
E na semana passada, finalmente saiu a sentença, né, desse meu cliente, onde ele foi finalmente absolvido, porque efetivamente ele não havia, né, cometido tal crime. E aí ele me mandou um áudio chorando, né, dizendo, assim, até difícil, né, de entender o que ele falava, dizendo: ai, doutora, que alívio, agora eu posso dormir em paz, porque, né, isso não vai manchar a minha família, né, porque o medo dele era dos filhos, né, não acreditarem nele, enfim, né, da vergonha, né, que seria ele carregar uma acusação dessas, né. E não só pela acusação, né, gente? De dizer assim, poxa, como é que você não percebeu, né, que essa mulher com quem você estava convivendo, né, que era uma interesseira, né, que queria se dar bem em cima de você, que queria tirar o seu dinheiro, né? Essa vergonha também, né? Então, é muito complicado. Um outro caso, né, que eu também já atendi, foi de uma pessoa, isso já faz bastante tempo, de uma pessoa bastante conhecida, um artista brasileiro, né, que também, né, foi acusado de ter cometido grave violência, né, contra o filho, era um filho homem, né? E essa pessoa entrou em absoluto pânico, porque imaginem o que é a carreira de uma pessoa pública, né, um artista, né, e um artista que trabalhava com um público, digamos assim, jovem, né, não com crianças, mas era um artista, digamos assim, mais popular entre jovens adultos, né, adolescentes ali, 18, 19, 20 anos, né. Imagine, né, o que seria o fim, o fracasso da carreira dessa pessoa, né, se essa acusação viesse à tona. Conseguiu-se colocar esse processo em segredo de justiça, né, e conseguiu-se fazer com que tudo corresse só pelos ditames da lei, e ainda bem, né, que a pessoa que o acusou, que também era uma mulher com quem ele tinha tido um relacionamento esporádico, não foi à imprensa contar, né, porque a vida dessa pessoa, a carreira, estaria completamente destruída, porque nós, como sociedade de pessoas de bem, nós sequer esperamos a justiça se pronunciar. A gente já condena logo, a gente já dá o veredito, já cancela essa pessoa e causa prejuízos financeiros, né, familiares, relacionais, psicológicos para essas pessoas. Inclusive eu fiz um repost de um colega advogado criminalista hoje de manhã, ainda está aqui nos meus stories, né, falando exatamente sobre isso, né, o tribunal da internet, né? Então é bastante complicado. O outro caso, né, que eu gostaria de comentar bem brevemente com vocês, porque desse eu já falo bastante, é o caso da Monique Medeiros, a mãe do menino Henry, né, que ainda está na fase, né, de instrução e julgamento, né, e que mesmo antes de ter entrado na fase de instrução e julgamento, quando ainda era um inquérito policial, a sociedade brasileira inteira, né, parece que deixou de lado que existe uma pessoa que está sendo acusada pelo crime, né, que é o ex-companheiro dela, né, também não, né, não se sabe, a justiça que vai determinar, né, se foi ele ou não, com as investigações, etc e tal, mas o fato é que existe uma pessoa acusada formalmente, né, e a acusação que pesa contra a Monique é de outra ordem, né, tinha uma acusação de coação de testemunha, tinha uma acusação de falsidade ideológica, porque ela não teria falado a verdade no hospital, onde foi buscar provas para saber se o Henry estava sendo ou não, né, agredido pelo padrasto, né, e a acusação de que ela teria sido negligente. Todas essas acusações aí foram rebatidas, né, pelo depoimento dela e todas as provas também, né, que os advogados e os peritos, os técnicos trouxeram. Agora, imaginem, né, o que é a vida, né,
de uma mulher que perdeu o seu único filho assassinado e que é levada pelo Brasil inteiro, né, como uma... não sei nem o que dizer, né, como a pior pessoa do mundo, como a pior mulher do mundo, a pior mãe do mundo, sendo, né, que ela sempre, né, colocou, tem aí fotos, vídeos, uma série de coisas, né, da excelente relação que ela tinha com o filho dela. Vocês conseguem imaginar? Nesse sentido, eu gostaria que vocês se colocassem no lugar dessas pessoas também, né? Como é que você, como mulher, né, se você é mãe, se alguém tivesse feito algo com o seu filho e ainda não tivesse, né, terminado o processo, mas que você já fosse julgada, né, de uma forma leviana. E por que eu digo leviana? Porque as pessoas não têm acesso ao processo. Tem muita coisa que não veio à tona na mídia, né? Então, imaginem como é a vida de uma pessoa que passa por isso. Imaginem como é ser a família da Monique, né, que passa pelos mais variados tipos de ofensas e agressões. Muito bem. Que mais que eu queria trazer para vocês? Quero trazer para vocês aqui um pouco do que é possível a gente fazer, né, como psicólogos forenses e jurídicos em situações como essas. Oi, Alexandre, você entrou 30 segundos depois que eu acabei de falar do caso. Depois você volta lá e assiste, tá? O que é possível para nós, como psicólogos jurídicos e forenses, fazermos nesses casos, né? E isso que eu quero trazer de diferente aqui para vocês, porque vocês acham muito, quem não conhece bem a área, pensa que o nosso trabalho é só fazer laudo, né? E não é isso, o nosso trabalho não é só fazer laudo. Então, no caso desses familiares, tá? Tanto no caso de familiares de pessoas que são realmente culpadas, né, que estão presas já cumprindo pena, né, pelos crimes efetivamente cometidos, quanto dos familiares de pessoas que são acusadas, estão sendo investigadas, ainda não se tem certeza, né, da autoria do suposto crime aí, ou do crime acontecido, tá? Existe toda uma série de coisas que um psicólogo jurídico forense pode fazer, tá? Eu sempre digo para vocês que a nossa área tem uma interface muito grande, né, com a psicologia clínica. A gente não tem como abrir mão da psicologia clínica trabalhando, né, na área de psicologia jurídica e forense, porque esse conhecimento nos ajuda bastante, né? Tanto para a parte de avaliação, psicodiagnóstico, né, mas não só isso, né? Psicopatologia também, né? Mas nós podemos e devemos, né, prestar acolhimento a esses familiares, né? Porque, volto a dizer, como eu disse no início da live, essas pessoas não têm culpa do que os seus parentes fizeram ou do que os seus parentes estão sendo acusados de terem feito, tá? Então, você não pode culpabilizar um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um sobrinho, né, por uma coisa, né, que não foi ela que fez, né? Então é possível se trabalhar, né, com esses familiares, né, para fortalecer, né, o seu emocional, para que eles consigam lidar com as demandas do dia a dia. Boa parte desses familiares acabam precisando de auxílio medicamentoso, tá? Para conseguirem dormir, para conseguirem sair de um quadro depressivo que entram muitas vezes. Imagine só, como nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, além do seu parente ter cometido um crime, ou de ser acusado por um crime, né, no caso de ser inocente, você ainda perdeu o emprego, você ainda tem que fechar o seu negócio, né? Porque você é associado àquela pessoa, né? Imagine até a dinâmica familiar onde um começa a brigar com o outro, um acredita na inocência, o outro não acredita, um fala mal, aí o outro vai lá e defende. Vocês conseguem imaginar o caos familiar que é uma situação dessa? Então, o nosso papel é muito importante para que a gente possa prestar acolhimento, que possamos dar orientações, né? Tanto as orientações da psicologia jurídica e forense, quanto orientações, às vezes, até de buscar um apoio psiquiátrico, né? Para uma medicação, né,
que pode auxiliar, né, a passar por essa fase, né? Então, o nosso papel é muito importante junto aos familiares também, né? Para esclarecer os rumos, né, do processo, do que vai acontecer, né, no processo, quais são as fases processuais, né? O que esperar de cada uma das fases, porque a maioria das famílias não tem esse conhecimento do direito penal, né? De saberem ali o que podem esperar, quanto tempo demora, qual é a próxima fase, o que acontece agora, né? E sim, é claro que os advogados vão passar essas informações, mas nós lidamos com conteúdo psicológico, né? Então é muito comum familiares me procurarem e dizerem: ai, doutora, será que eu vou ou não vou assistir à audiência do meu filho, do meu marido, né? Será que eu devo ir? Será que é importante para ele eu estar lá? Será que eu vou dar conta disso, né? E é importante que a gente possa, né, orientar, né, passar, digamos, dicas, às vezes, né, exercícios de concentração, de respiração, de rebaixamento do nível do estresse, para que essa pessoa consiga estar ali naquela audiência que ela quer estar, né? Isso é papel do psicólogo, já não é o papel do advogado. Então, o nosso trabalho, ele é muito importante nesse aspecto também. Principalmente eu que trabalho com agressores, né? Mas isso também é verdadeiro, principalmente para quem trabalha com vítimas, né? Imaginem o que é, né, você ir assistir o julgamento da pessoa que matou seu filho, matou sua filha, matou seu marido, matou seu pai, matou sua mãe, né? É preciso realmente, né, um suporte psicológico para lidar com aquilo tudo, para lidar com o luto, né? Então, existe muita coisa, né, que pode ser feita. Vou terminando por aqui, dizendo para vocês novamente que eu acho que a gente precisa muito fazer uma reflexão enquanto sociedade sobre essa sanha punitivista, né, e vingativa que nós temos, não apenas com os crimes. Antigamente eu achava que só a minha área, né, que sofria disso, né, de tanta perseguição, que as pessoas, né, ficavam indignadas, né, com os crimes que as pessoas que eu acompanho cometeram ou são acusadas de terem cometido. Nem sempre são, né, de verdade os autores. Muitas vezes eu atendo pessoas inocentes, né, como trago para vocês aqui, que são falsamente acusadas. E eu acho que a gente precisa se repensar enquanto sociedade, porque da mesma forma que vocês dizem, né, que condenam a violência que essas pessoas cometem, né, também é importante a gente parar para pensar na violência que nós estamos cometendo contra esses familiares, né, contra essas pessoas que estão ali tentando tocarem as suas vidas a despeito, né, de uma tragédia familiar. E nesse aspecto eu quero chamar a atenção de vocês de que quando existe um crime e existe uma vítima, a gente precisa pensar que existem outras vítimas, que são as vítimas secundárias, né? Então imaginem vocês, né, o caso dessa moça, né, da filha do Paulo, né? O sofrimento, né, dela pelo pai e pelo namorado. Deixa eu ver aqui. Todos os envolvidos precisam de apoio, por mais que pareça duro. Até mesmo o indiciado precisa desse apoio, entender que precisa pagar a dívida perante a sociedade, mas também para a reabilitação. Amei seu comentário, né? É isso mesmo. É exatamente nisso que eu trabalho, né? Para nós evitarmos a reincidência, evitarmos de fato que essa pessoa não cometa outro crime a partir, né, de todo o cuidado psicológico que a gente fornece para ela, né, no resgate da sua saúde mental. Essa é a forma mais eficaz, né, de se ter certeza que uma reincidência não virá. E eu digo isso não por idealismo, mas pesquisas internacionais mostram isso, né?
Países que investem, né, em psicoterapia, em cuidados psiquiátricos, em terapia ocupacional, em educação e profissionalização dos presos têm um índice de reincidência baixíssimo, né? Enquanto aqui no Brasil, que a gente acha que bandido bom é bandido morto, o nosso índice de reincidência é acima de 70%, uma verdadeira vergonha internacional, né? Então, é isso, Ricardo. São muitas angústias e traumas a serem cuidados, né? Eu quis trazer esse assunto aqui para vocês, porque eu nunca tinha falado sobre isso e também nunca vi nenhum outro profissional da área de psicologia jurídica e forense falar sobre isso, que eu raramente tenho apenas um cliente, né? Geralmente a família inteira se torna, né, meu paciente, meu cliente, digamos assim, porque demandam informações, orientações, apoio. Eu costumo recomendar literatura, passar coisas para eles lerem, enfim, procurar dar o máximo de informação, suporte, apoio possível, né, para lidarem, né, com essa situação. Toda situação que envolve a justiça é difícil para um familiar. Seja o seu parente culpado ou inocente, já é difícil, né? Como eu contei para vocês aqui no início, né? Basta a pessoa ser acusada, o nome dela sair no jornal, a vida dessa família já vai virar um inferno, porque a sociedade não tá nem aí, nem para saber se essa pessoa é inocente, né? Porque a gente gosta de julgar sem nem saber o que está acontecendo. E não estão nem aí para o sofrimento desses familiares que são totalmente inocentes, né? E que não têm que pagar pelo erro, né, do seu parente, né? Chegamos a esse acordo aqui, né? No início da live, fiz a enquete aqui com vocês, né? Vocês não gostariam de pagar pelo erro de um familiar de vocês, né? E ninguém gostaria de pagar por isso, e ninguém tem culpa nem responsabilidade, né? Então eu acho que a gente precisa parar para pensar melhor, né, nessa sociedade de pessoas de bem, né, que chamam os outros de pessoas tóxicas, né? E eu vi um vídeo muito bom falando sobre isso, né, na semana passada, que dizia assim, olha, agora a moda é dizer que todo mundo é tóxico, né? Tóxico é principalmente quem diz que tóxico é o outro, né? Porque você está julgando, você está condenando, você está se julgando melhor do que essa pessoa. Você está se dando o direito, né, de criticar alguém sem nem parar para pensar por que será que essa pessoa tem esse comportamento, né? Então parece que todos nós somos santos e anjos que vivemos rodeados de pessoas tóxicas, pessoas terríveis, né? Só não são tóxicos os influencers lindos que aparecem, né, maquiados às 8 horas da manhã, né, falando frases bonitinhas que nos agradam, né? Os seres humanos de verdade que têm alterações de humor, que não correspondem às nossas expectativas, né, que falham, né, com as nossas idealizações, essas pessoas nós chamamos de pessoas tóxicas. Então, eu acho que enquanto sociedade nós precisamos pensar muito, né, no que é que nós estamos fazendo uns com os outros, né? E esse é o meu tema de estudo, né? Eu não estudo apenas psicologia jurídica e forense, né? O meu tema é muito maior, eu sou uma estudiosa da violência, né? E se a gente vai pensar na violência de pessoas que cometeram crimes, não tem, ou que são acusadas de terem cometido crimes, não tem como não pensar na violência da sociedade contra esses familiares, tá? Então, fica aqui o meu recado para você, fica essa reflexão. Não importa se a pessoa em tela é culpado ou é inocente, né, do crime que está sendo imputado para ela. Importa é que a família não pode pagar pelo que esse familiar fez, tá? E eu acho que a gente tem que parar para pensar, né, no que é que nós fazemos com essas pessoas inocentes, né? Porque se eu já acho errado a gente se vingar de quem cometeu crimes, agora a gente despejar a nossa perversão, né, nosso desejo de vingança, a nossa própria agressividade interna em cima de familiares inocentes,
Isso fica tão parecido com os crimes dos quais eles são acusados, não fica? Pois é. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do que é o universo de ser um familiar de uma pessoa que cometeu um crime ou que foi acusada de um crime, e entender os bastidores, né? O que passa por trás de um caso assim. Você pode me mandar todas as suas perguntas, se não deu tempo de fazer aqui, ou se você ficou assim, né, um pouquinho receosa, um pouquinho de receoso, né, de colocar aqui em público, pode escrever para mim, tá? Pode me mandar direct, que eu vou ter o maior prazer de responder. E amanhã a gente vai conversar mais um pouquinho, tá? E eu tenho um tema bem polêmico, mas eu só vou contar amanhã, tá? Eu sempre na hora do almoço eu divulgo o tema da live, tá? Eu quero deixar vocês curiosos e curiosas, tá bom? Então não esquece do que eu te sugeri. Clica aqui, ó, no sininho das notificações do meu perfil, tá? E marca lá para você receber as notificações quando tiver post no feed, quando tiver stories, quando eu tiver ao vivo, tá? Para você não perder nada. Para quem chegou agora ou quem chegou depois, nós teremos lives todos os dias essa semana, de segunda a sexta, e sexta-feira eu tenho uma novidade, um presente muito legal para vocês. Se eu fosse vocês, eu não perdia. E se você gostou dessa live, posso pedir uma pequena retribuição? Compartilha ela com alguém, tá? Compartilha com algum amigo, alguma amiga, algum colega que goste de psicologia. Vamos ampliar essa discussão, não é para me dar like, não. Eu acho que a gente precisa ter um grupo, né, cada vez maior, refletindo sobre a sociedade que nós, de verdade, queremos. Porque, como se diz aí, né, a mudança que a gente quer no mundo começa conosco, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês amanhã, novamente, aqui às 19 horas. E se você ficou com alguma dúvida, ainda tem alguma curiosidade sobre o tema de hoje, é só me escrever que eu te respondo, tá bom? Um grande abraço, boa noite e até amanhã.